Olá, amigos! Uma alegria renovada estarmos aqui para mais um encontro de estudos desse grupo que se reúne semanalmente para aprofundarmos os nossos raciocínios, as nossas reflexões em torno das obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. E nessa oportunidade estamos aqui com as nossas queridas amigas Eulália, Vânia, com quem dividiremos a tarefa nesse encontro. Então estamos fazendo o estudo da obra Painéis Obsessão e hoje seguiremos pelo capítulo 7. Mas para que nós possamos nos preparar para esse momento, vamos convidar a nossa querida Eulália para que ela nos conduza os pensamentos em prece. Boa noite, querida família Sueli Calda Schuber, Manuel Filomeno de Miranda. Vamos orar, confiando os corações, o campo mental, para que sejam invadidos pelos benfeitores espirituais, que as sementes do bem, provindas do mais alto, possam encontrar a terra fértil nas almas que somos, na travessia chamada reencarnação, vencendo os desafios dia a dia e tendo a nos conduzir a nobreza de espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Calda Schuber, que dedicaram suas existências a abrir picadas, ruas, avenidas, sob o suor do próprio esforço. Às vezes, à custa da convivência familiar que ficava de lado, para que eles cumprissem a sua dedicação à família maior, à humanidade, à família do Cristo. E se hoje estamos aqui por livre e espontânea vontade, que possamos acolher as lições que eles nos oferecem, assimilando-as e transformando-as em novas sementes do bem e do amor. Abençoa os nossos propósitos, Senhor Jesus, e permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, embalados por essa prece, por essas vibrações, agora nós vamos convidar a nossa querida Vânia, que hoje será responsável por nos trazer um resumo desse capítulo 7, que o benfeitor intitulou Sementes da Insensatez. Então vamos primeiro ao resumo, queremos ouvi-la, querida Vânia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, querida Ângela, boa noite, querida Eulália, boa noite aos queridos amigos e irmãos que nos acompanham e que Jesus nos abençoe nesta tarefa. O título é Painéis da Obsessão. Então, meus irmãos, eu gostaria de dizer que o Manuel Filomeno de Miranda não vai tratar apenas do caso de Argos e Áurea, mas eles vão, então, tratar de outras obsessões, maiores, menores, no decorrer do livro. E este capítulo, capítulo 7, é um desses casos, maravilhoso para o nosso aprendizado. Então, Filomeno de Miranda escreve que naquele sanatório havia mais de uma centena de portadores da tuberculose. E o espírito Dr. Arnaldo Lustosa,
que assistia a Argos, aceitou de bom grado ajudar Filomeno de Miranda nos estudos dos fenômenos obsessivos mais sutis que atacam a área física dos pacientes. O médico espiritual prestativo convida Filomeno de Miranda para seguir até a sala cirúrgica, onde acontecia uma ocorrência muito grave. Tratava-se de uma jovem de 25 anos, Ruth Maria, seriamente vencida pela tuberculose e que se encontrava em trabalho de parto. Dr. Arnaldo explica que a jovem vinha de um passado espiritual marcado pela extravagância na área sexual e por abusos outros. Desde cedo, ela experimenta nessa vida a constrição de algumas de suas vítimas desencarnadas, especialmente de um companheiro vilmente traído e apunhalado enquanto dormia, num simulacro que ela preparou para que parecesse um latrocínio. O crime passou despercebido, mas não ficou esquecido de Francis, o assassinado, que passou a obsidiá-la já naquela vida. E após a desencarnação dela, logo que ela despertou no além-túmulo, Francis buscou-a para vingar-se. E ela sofreu, por mais de 30 anos, no mundo espiritual, a vampirização dele impiedosa. Mas, depois desses 30 anos, ela foi recambiada à reencarnação. Sem qualquer título de enobrecimento, ela foi recebida com desagrado por antiga companheira de dissipações, ora habitando em uma favela, que se tornou sua mãe carnal, desprezível e indiferente, deixando-a à porta de uma casa de caridade já nos primeiros meses de sua vida. E nesse novo lar, onde Ruth foi deixada, ela sofria as reminiscências dos padecimentos infelizes da erraticidade. Foram 30 anos de sofrimento. E os seus inimigos não a deixavam, perturbando-lhe o sistema nervoso e tornando-a agressiva por ocasião da puberdade. Ela não tinha apenas Francis de inimigo invisível, mas tinha outros também que ela havia prejudicado. Era uma criança difícil ali na casa que a acolheu, e isto custou-lhe um clima de antipatia e desagrado por parte daqueles que cuidavam dela na casa de caridade. E com a mente atormentada pelas lembranças infelizes e pela presença dos inimigos desencarnados, ela tornou-se um constrangimento na instituição, cujos trabalhadores anelavam pela sua maioridade e desligamento dela da instituição. Neste ponto do capítulo, Manuel Filomeno de Miranda traz uma importante reflexão sobre os trabalhadores das casas e sociedades de beneficência e que trazemos apenas um pequeno trecho, mas que recomendamos, quem puder, a leitura completa do texto em questão. Ele escreve: os doadores de hoje são os usurpadores de ontem em recuperação. Anteriormente, servidores desastrados, hoje arrependidos, fruem de paz com a feliz oportunidade de realização. Não podemos jamais duvidar da magnânima bondade de Deus, que nos dá sempre oportunidade. E ao sair do lar amigo, quando completou a maioridade,
Ela foi trabalhar como costureira em uma casa especializada. Mas Ruth Maria não deixou afetos que lhe pudessem acompanhar o futuro. Enfrentando agora o mundo, sem a proteção oferecida pela instituição, as suas antigas inclinações, estimuladas por Francis, o antigo companheiro, que continuava a persegui-la, fizeram-na derrapar em abusos que se encarregariam de trazê-la ao hospital onde ela estava agora, em consequência de uma volúpia obsessiva pelo tabagismo e pelo alcoolismo em altas doses, também caindo nas armadilhas brutais do sexo sem amor. Os seus algozes, conhecendo algumas técnicas de subjugação e identificando nela as preferências da existência anterior, passaram a obsidiá-la fisicamente. Francis, perturbado pelo ódio, assimilava as descargas das sensações da usança do sexo em desconcerto dela. E em face da sua ligação continuada com Ruth, a pouco e pouco foi-se-lhe alojando nela, sofrendo inconscientemente um processo de transformação perispiritual, como só acontece nos mecanismos da reencarnação. Assim, Francis acaba sendo vítima das suas ciladas, sofrendo-lhe os efeitos. E Ruth Maria engravidou. E como é óbvio, elucida o benfeitor, aí temos o perseguidor mor atado à sua vítima. E diz: as inescrutáveis leis de justiça são inderrogáveis e ninguém consegue burlá-las, conforme muitas pessoas supõem fazê-lo. Então, Ruth Maria foi recolhida nesse sanatório com tuberculose aos 2 meses de gestação, já em estado deplorável. Os médicos, conscientes do perigo, atenderam-na com medicação especializada à base de ácido isonicotínico, ou seja, medicamento utilizado para o tratamento da tuberculose. E, em tais casos, é de esperar-se o abortamento natural, o que não ocorreu, vindo a culminar com um parto prematuro ao 7º mês. Nesse momento do parto, chegaram 2 entidades amigas, uma delas que foi mãe de Ruth por diversas vezes em outras vidas, e a outra entidade era um especialista em desencarnação que trabalhava no hospital. Ruth, então, naquele estado de agonia, recorda das lições ouvidas no abrigo de amor onde ela foi criada, e mesmo com a mente perturbada pelas influências espirituais, ela passou a meditar e a orar. Explica o benfeitor que, devido a uma grande perda de sangue pelo parto e por via oral, ela ficará tão debilitada ao ponto de talvez sofrer uma parada cardíaca. Mas o filho sobreviverá, diz o benfeitor, rompendo assim a cadeia da obsessão pertinaz, e ela, amparada pela mãezinha, será conduzida a tratamento mais demorado no lado espiritual, já que o arrependimento e a esperança se instalaram nela. Assim, se libertará por um largo período dos demais inimigos, até que se refaçam as forças para posterior ajuste através do amor e da benevolência. Não posso deixar de citar novamente
a misericórdia de Deus e suas leis perfeitas. Então, na sala de parto, Francis foi expelido, voltando a respirar a atmosfera terrestre, num corpo concedido por aquela a quem muito amou e tanto odiou. A jovem Ruth Maria teve uma parada cardíaca e começou a desligar-se do corpo. E acrescenta o benfeitor: as sementes da insensatez, que é o nome do capítulo, reproduzem sempre em modalidades diferentes, até que a ordem e a temperança lhes erradiquem a cultura perniciosa. Eis porque a todos aqueles a quem Jesus atendia, jamais deixou de admoestar, de avisar com ternura quanto aos atos futuros, que não voltassem a pecar, cometendo atentados contra o próprio equilíbrio, ou do próximo, ou da vida. Vá e não voltes a pecar. Quando os estudiosos dos fenômenos paranormais melhor penetrarem nos intrincados mecanismos das causas morais que regem a vida, mais facilmente elucidarão os graves problemas da área da saúde física e também mental. Filomeno de Miranda, observando tudo, então ele se lembra de quando ainda estava reencarnado, e que médicos não encontravam nos diversos exames as causas que justificassem os distúrbios dos doentes. Escreve ele que, mediante a terapia dos passes, inúmeros deles se recuperavam, mas, diz ele, eu ainda não me dava conta de que, ao mesmo tempo, esta ação benéfica dos passes e a transformação do doente em face de adoção de um comportamento digno interrompiam a ação maléfica dos espíritos perversos. E termina dizendo: afastada a causa, cessavam os efeitos. Está aí, querida Ângela, o nosso resumo de hoje. Obrigada, Vânia. Sempre bom ouvir os seus resumos aqui, né? Todos nós sempre falamos isso. E é muito interessante quando nós nos debruçamos sobre cada capítulo que o benfeitor nos traz. Cada capítulo desse, quando nós realmente nos detemos em analisar alguns pontos, algumas partes dos capítulos, nós vemos que se quiséssemos mergulhar mais profundamente neles e junto associando a outras obras que existem na doutrina, as obras básicas, as obras subsidiárias todas, nós vamos fazendo vemos que os espíritos como Manuel Filomeno, eles trazem verdadeiros conteúdos tão ricos e que talvez nós pudéssemos buscar construir referências que seriam um grande aporte de referência para a nossa vida, mas não no sentido apenas de sabermos a história de mais um espírito, como Ruth Maria aqui, mas como aquela que passa a ser, Ruth Maria, um símbolo, passa a ser alguém que também para nós, trazendo para a nossa observação pessoal, também nos serve de um modelo. E quando nós buscamos aprofundar um pouquinho o olhar sobre esse capítulo, nós fomos buscar algumas referências e uma delas nos trouxe bastante interesse em aprofundar, porque ela faz uma sintonia profunda com o que nós vimos acontecer com a história de Ruth Maria. A benfeitora Joana de Ângeles, quando ela desenvolve no livro Dias Gloriosos, ela tem ali uma série de assuntos que ela trata extremamente pertinentes, mas um capítulo ela intitula Breve Ensaio sobre o Mal. E quando nós vemos a história de Ruth Maria, nós vemos em realidade que ela
é alguém que construiu aqui nessa experiência que foi descrita por Filomeno, nessa existência, ela na realidade realizou ali um mergulho numa experiência que é classificada e pode ser dita como uma entrega completa ao mal. Mas o mal em que sentido? No sentido de que ela entregou-se para tudo aquilo que produzia como efeito um mal para si, mas que esse mal para si que ela vivia nessa reencarnação, como por exemplo, toda a tendência que ela tinha aos vários vícios, né, toda aquela afinidade que ela experimentava já desde muito cedo, mesmo com aquele seu ensimesmamento ali, naquela instituição em que ela foi colocada, deixada por aquela mãe que era sua comparsa de outra experiência encarnatória, nós vemos que ela carregava já essas sementes da insensatez. E que isso era produto de uma experiência que ela viveu, era produto de experiências que ela acumulou e que são aquilo que nós vemos lá em O Livro dos Espíritos, que é o contrário daquilo que nós devemos fazer como espíritos buscando a luz. Ou seja, quando nós vamos entender lá e buscar a referência que os benfeitores trazem, perguntando sobre o que é moral, né? O que é moral? E nós temos como resposta lá, é a regra de bem proceder. O homem, o espírito, procede bem quando age de acordo com as leis divinas. Então, nós vemos que aqui, pelo resultado que Ruth Maria experimentava, ela havia se distanciado dessa sintonia com as leis. Então, nós podemos formular algumas perguntas aqui inicialmente. Por que ela houvera feito aquelas escolhas? Porque vamos pensar que Filomeno nos diz que ela, em reencarnação pretérita, na vinculação com Francis, houvera o assassinado. Então, quando nós vemos isso, nós podemos pensar, por que ela fez essa escolha num determinado momento da sua vida? Porque como espíritos imortais, nós vamos vendo, e a benfeitora Joana de Ângeles fala muito claramente isso em várias obras, nesta que nós citamos também, mas ela vai falar que no desenvolvimento sócio, antropológico, psicológico, espiritual de todos nós fomos transitando por muitas experiências e que essas experiências todas foram trazendo uma bagagem, uma referência para todos nós. Então é assim que ela vai nos falar de que as primeiras encarnações que nós tivemos lá nos primeiros momentos em que ainda estávamos desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio, nós fomos tendo experiências como o meio que nos ajudou, por exemplo, a descobrir como é que nós lidaríamos com as feras, como é que nós buscaríamos a caça, a pesca, até que nós fomos formando as primeiras coletividades, os primeiros grupamentos humanos. E que ali, diz ela, nós começamos a desenvolver também essa relação com as experiências, mas sem um conhecimento prévio, ou seja, a nossa consciência ainda era uma consciência em um nível de desenvolvimento muito primário. É assim que na definição de consciência, nós lembramos de uma fala que nos gravou certa feita, do nosso querido Raul Teixeira, quando numa experiência, numa palestra, ele falava sobre que a palavra consciência deriva do latim que vem de consciência, ou seja, estar ciente, estar conhecendo junto com. Da mesma maneira, ele cita lá o exemplo de comadre, né? Aquela que está junto com a madre, com a mãe, compadre. Ele cita esses exemplos, isso me marcou muito, porque nós vemos que o que é consciência? É consciência, estar ciente junto, ciente com. Mas ciente do quê? Então, o espírito mergulhando nas primeiras reencarnações, ele primeiro vai se tornar ciente daquilo que o rodeia. Então, se nós pensarmos, as experiências iniciais na matéria nos trouxeram um apanhado de recursos que nos ajudaram depois a ter uma ciência, ou seja, ter um conhecimento daquilo. Então, nós fomos avançando, mas
além de nós buscarmos inicialmente as experiências da própria sobrevivência, né, dos recursos para a manutenção da nossa vida, nós também fomos fazendo uma convivência, um relacionamento com o grupamento, e isso foi nos trazendo também a ideia de relação. E é aqui que nós vemos um exemplo que a benfeitora traz, e que chega um determinado momento que o espírito, não apenas pensando na sua sobrevivência, ele vê que um outro que está ali, um outro ser como ele, que saiu para fazer a sua caça, para prover aquele grupamento que estava consigo, e alguém tem a ideia de não sair buscar a sua caça, mas de roubar a caça daquele que caçou. E aqui ela diz que nós instalamos um problema de conflito moral, porque nós passamos nas experiências, ou seja, naquele momento, aquele ser primitivo, aquele espírito ainda nas suas primeiras encarnações, ele desenvolveu uma atitude frente à sua possibilidade de caça, que não era mais buscar lá aquele animal por conta própria, mas de retirar daquele seu companheiro, daquele seu irmão, que houvera feito. E para isso ele luta, ele se debate, e ele chega, por exemplo, a matar, a ferir aquele próximo, aquele seu igual, né? Então aqui nós vemos esse espírito que age assim, nesse nível de consciência, certamente que por conta do seu nível de consciência ainda muito inicial, as consequências dessa ação serão proporcionais ao nível de consciência, ou seja, de ciência, de conhecimento daquilo que ele estava fazendo. Mas ele produz uma intervenção na lei divina e vai gerar depois uma consequência futura. Mas se nós voltarmos aqui para o caso de Ruth Maria, já não é mais um espírito que está lá buscando a sua necessidade da sobrevivência, lá como a caça desse que nós referimos agora. Mas nós passamos, depois de um certo nível de desenvolvimento espiritual, a termos a noção de que nós estamos infringindo o direito do outro, nós estamos interferindo na liberdade do outro, e aí nós passamos a produzir um efeito sobre as leis divinas. E é o que nós vemos que acontece desde o momento em que ela desencarna e passa esse processo todo ali sob o efeito daquele que a tiraniza, pelos vínculos que se estabelecem pela lei de sintonia. Mas retornando, e nesse capítulo Joana de Ângeles usa uma frase muito interessante, porque diz ela: o corpo sempre refletirá a conquista ou o prejuízo dos valores morais de que cada ser é credor. Então o corpo vem marcado, ela traz na sua bagagem essa marca, que depois, de forma muito interessante, o benfeitor descreveu aqui, ele diz que por ela ter abusado da sua inteligência em vida pregressa, ela veio aqui limitada também nessa. Então nós vemos o quanto essa lei de causa e efeito sendo produzida, ela é herdeira de si mesma. Ela não é aqui uma refém, por exemplo, da bagagem genética da sua mãe. Ela não é refém ali naquele momento do abandono que ela sofreu, daquela que houvera sido a mãe biológica. Ela é alguém que tem profundas vinculações pelo uso do seu livre-arbítrio com aquelas consequências. Então é muito interessante, porque quando nós pensamos por que ela faz ou fez essas escolhas, e aqui nós voltamos no exemplo, nas considerações que a benfeitora faz acerca das nossas primeiras experiências evolutivas, porque nós vamos impregnando o nosso psiquismo desse apanhado de consequências, e depois nós vamos precisar nos aprumar com a lei novamente. E para isso nós precisamos depois expurgar. Então nós vemos que o mecanismo da lei não é um mecanismo punitivo, mas é o mecanismo que nos dá a oportunidade de expurgar, porque nós aprendemos lá também em O Céu e o Inferno, que não basta que nós nos arrependamos daquilo que fazemos, mas é preciso que nós expiemos. E isso que ela vive nessa experiência, imaginemos aqui um espírito que, de alguma forma, de maneira tão intensa,
ela passa a ser como que direcionada pelo algoz, por aquele que está ali hoje vinculado pelos vínculos espirituais do equívoco de ambos, porque não vamos esquecer que as sementes da insensatez são dela e também dele. Só em planos, em experiências, um na matéria, um fora dela, mas as sementes da insensatez são de ambos. Mas nessa vinculação aqui, nós observamos que essa experiência que ela traz, quando ela faz essas escolhas, que ela já vem marcada pelas consequências, tem a finalidade de auxiliá-la. Então, é importante que nós pensemos isso, porque senão nós podemos imaginar assim, mas que forças são essas, né, que predominam no íntimo de alguém conduzindo aquela pessoa aos vícios? Porque nós vimos que na história dela, ela tinha já uma propensão natural. Então, pelo abuso da inteligência, ela não tinha todos os recursos. Para que provavelmente fica isso implícito no capítulo, porque ela aprende ali uma ocupação, ela desenvolve uma habilidade ali da costura, mas ela não teve outras expressões de desenvolvimento intelectual, cognitivo, e isso vem já como marca do abuso que ela houvera feito dessa ferramenta da inteligência, do raciocínio, da cognição. Mas quando ela vem e tem essa oportunidade, vejamos, aquelas experiências anteriores, ali já impregnadas, os sentidos que já foram completamente vinculados ao vício, já traziam naturalmente essa propensão. Então, ela tinha influência do espírito, mas a influência maior era de si própria. Era desse psiquismo marcado pelas escolhas que ela houvera feito. E é nesse sentido interessante pensar, porque da onde provém essas sementes, né, de insensatez que brotam no ser humano? É muito comum nós observarmos, e aqueles principalmente que desconhecem em profundidade, ou que ainda não tiveram a oportunidade de tomar contato com a lei da reencarnação, que desconhecem ou desconsideram isso, muitas vezes buscam, e a própria ciência ainda muito materialista, ela busca encontrar todas as respostas, ora nos genes, ora na genética, ora no ambiente que o indivíduo vive, ora nas relações familiares, mas que por não considerar esse espírito herdeiro de si próprio, não consegue abarcar a profundeza, a profundidade disso tudo. Porque o benfeitor, quando fala da história de Ruth e Maria, naturalmente nós podemos trazer e pensar quantas sementes de insensatez ao longo da nossa trajetória evolutiva nós viemos semeando. Porque Ruth e Maria é uma representação de todos nós. Então, as sementes da insensatez, elas acompanham o nosso desenvolvimento espiritual, porém, e aqui há uma coisa muito importante, que no desenvolvimento da consciência, ou seja, quando nós vamos tendo ciência das coisas, a nossa responsabilidade se amplia. Daí porque Jesus nos dizer, muito se pedirá àquele que muito recebeu. É assim que a responsabilidade daquele espírito na sua trajetória inicial, quando ele tirava a vida de um irmão, era relativa àquilo que ele sabia. Já hoje nós agirmos assim, retirando a vida de um irmão, certamente nós temos uma ciência, ou seja, um conhecimento que nos fala de que isto é uma afronta ao direito do outro. Isso é uma afronta, nós espíritas, ao livre-arbítrio, à criação divina, ao direito que esse espírito tem tanto quanto nós de realizar as suas escolhas. E não seremos nós que vamos realizar ou fazer a justiça com as próprias mãos. Então, aqui nós vamos vendo o quanto esse nível de consciência, e isso a benfeitora desenvolve muito bem nesse capítulo, ela vai nos falar que persiste no espírito humano a tendência para o mal, mas como ressonância do primarismo ancestral, das experiências transatas da evolução. Então, sim, nós temos uma propensão. Por quê? Porque o uso do livre-arbítrio nas suas expressões iniciais, ele traz a marca da inconsciência. Ele traz a marca da falta
do desenvolvimento, do entendimento, por exemplo, das questões mais básicas da vida. Mas quando o espírito atinge um certo nível, um certo patamar, nós vemos que aqui Ruth Maria, em existência pregressa, dominada certamente por interesses próprios, ou por achar que o outro talvez lhe atrapalhasse os desejos, os anseios, ela lança mão do expediente de ferir o livre-arbítrio, de ferir a liberdade do outro. E aqui nós vemos já um processo não mais de inconsciência, não mais um processo de não saber, mas um processo de rebeldia. É aqui que há uma diferença muito importante que nós precisamos considerar, que enquanto espíritos nós podemos nos tornar rebeldes frente às leis, nós podemos nos rebelar porque o nosso ego, o nosso eu ainda imaturo psicologicamente, passa a desenvolver ações que caminham na direção do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Daí porque os espíritos nos falarem que são as duas grandes e maiores chagas que nós temos desafios ainda para vencer. E a benfeitora, quando diz que persiste no espírito humano como produto das experiências lá ancestrais, mas nós também temos já a marca do egoísmo e do orgulho, fazendo com que nós sejamos expressamente egoístas e orgulhosos. Então não é mais só uma inconsciência, passa a ser uma inconsequência. Quando nós vamos encharcando os nossos sentidos pelas experiências sensoriais próprias que a matéria nos traz, mas que essas experiências aí constroem a condição do vício. E ela já, como tinha isso de forma instalada no seu íntimo, ela passava em próxima reencarnação a ter essa propensão. Daí porque nós vemos quão desafiador é para todos nós lidarmos com os nossos vícios. E eles são das mais diversas naturezas, porque nós sabemos que existem os vícios aqui. Ela expressou nessa reencarnação já a propensão para o alcoolismo, o tabagismo, já como uma natureza, uma espécie de segunda natureza, mas também todo o acervo de vícios morais que dão base para esses outros. Então, quanto nós somos levados a pensar com a história de Ruth Maria, que nós precisamos, e aí a benfeitora vai nos trazer nesse capítulo sobre o breve ensaio do mal, de que o primeiro e o grande passo que nós precisamos dar quando estamos diante dessas constatações na nossa realidade é não ignorar a presença deste mal, ou seja, a presença desse vício, a presença dessa tendência, a presença daquilo que ainda é produto, sejam de bagagens ancestrais, seja produto dos vícios, porque impregnamos os nossos sentidos dessas necessidades, e diz ela que ignorar o mal é uma forma de deixá-lo livre e em expansão, permitindo-lhe manifestações frequentes e danosas no comportamento. Então, o primeiro passo é nós darmos o nome adequado para aquilo que as coisas têm. Então, quantas vezes nós temos vícios das mais diversas naturezas, porque falamos aqui do caso de Ruth Maria, que cita bem o benfeitor, o vício na esfera do álcool, do tabaco, do sexo em desajuste, em desalinho, mas quantos vícios nós temos, os mais cotidianos, os mais corriqueiros, né? Por exemplo, o vício da glutonaria é um vício, o vício dos jogos, o vício de assistir cenas menos dignas na internet, são vícios. E nós vemos nos dias de hoje, meus amigos, o quanto esses vícios ligados à experiência da atualidade, eles têm encharcado as consciências humanas, muitas vezes de imagens que são imagens aterradoras. São imagens que não produzem nenhum tipo de benefício, mas nós ficamos alimentando a nossa mente, a nossa tela mental, ela fica encharcada. Então, nós estamos encharcando os nossos sentidos. E isso é produto da nossa escolha, porque nós já não podemos dizer que não sabemos do malefício disso. Nós não podemos afirmar que não temos
consciência, ou seja, não temos esse entendimento, nós já temos. Então é preciso que nós pensemos na história de Ruth e Maria, não como um relato só desse caso, mas como um convite para que nós nos perguntemos, será que nós não estamos tendo também sementes de insensatez nas questões mais miúdas do dia a dia, nas questões, muitas vezes, que nós não damos a devida importância, mas são questões significativas, porque ela certamente, como vemos nessa atual reencarnação, ela não desenvolveu essa grande atração para aqueles comportamentos desditosos, sem antes fazer escolhas um pouco mais livres. Então fica esse alerta para que nós possamos pensar, porque veja, ao final é muito interessante, né? O benfeitor vai falar já naqueles momentos em que ela está ali prestes a ter o filho naquela condição, mas o benfeitor vai falar de que ela recordando daquilo que ela recebeu no abrigo. Então, num momento de intensa dor, ela formula, através da prece, ela faz uma rogativa. Ou seja, ali também, não só foram as sementes de insensatez que ela desenvolveu ao longo das suas escolhas, do livre-arbítrio, mas também ela teve no seu coração espaço para as sementes de amor que foram plantadas. Então, nós vemos que o tempo todo o nosso terreno está disponível, e que nós possamos pensar e que esses convites desses estudos nos tragam, esse desejo de assumirmos aquilo que de fato ainda nos caracteriza como espíritos propensos aos vícios, que isso não nos deve envergonhar no sentido de que nós camuflemos isso em nós, mas que nós assumamos isso para que a gente possa transcender. Porque vejamos o que os espíritos nos mostram, que a grande questão aqui é o reajuste que é possível ser feito desde o momento em que nós conseguimos dar nome para as coisas, que nós conseguimos assumir aquilo, para que depois as sementes do amor também possam produzir, gerar, e aí nós possamos cada vez mais anular as sementes da insensatez. Então, essas reflexões iniciais, queridos amigos, nós trouxemos, e agora vamos passar a palavra para a nossa querida Eulália, que vai seguir essas reflexões. Mais uma vez, a alegria de estarmos juntos, a gratidão ao excepcional, como sempre, resumo da Vânia, a abordagem da Ângela quanto aos nossos padrões morais, que estão tomando ares de normalidade, como se fosse o comportamento adequado à sociedade de hoje. E vamos esquecendo com isso as consequências que advirão. Então, elas não vieram somente para a Ruth e Maria, elas vêm para todos nós em qualquer circunstância da nossa existência. Então, nós iniciamos exatamente com esse final da Ângela, em que ela relembra as palavras do benfeitor, dizendo que toda aquela semeadura feita na instituição acabou trazendo seus frutos na hora mais difícil da existência dela. E antes dessa frase, enquanto os nossos olhos estão percorrendo o capítulo, nós verificamos, e a Vânia ressaltou bem, o desânimo daqueles trabalhadores ao verem, aparentemente, que ela não modificava a sua conduta, que tornava-se uma pessoa não benquista, que eles ansiavam pelo momento em que ela realmente iria deixar a instituição. Mas vejam como essa semeadura foi importante, imprescindível para, nesse momento da sua existência, ela recorrer à oração, recordando-se de todos os valores morais que ela não soube colocar em prática. Isso ela vai levar, foi um despertamento de final de existência, mas que vai fazer toda a diferença na caminhada dela daqui em diante.
Então, isso nós não podemos, de maneira alguma, esquecer. Nós pegamos aqui, logo no parágrafo 3, o estudo que o Manuel Filomeno de Miranda faz em torno desses fenômenos obsessivos mais sutis, como ele coloca, que atacam a área física do paciente. Então, nós fomos buscar algumas anotações nas obras que circundam a codificação com fidelidade. Então, fomos ao Missionários da Luz, no capítulo Obsessão, que é um capítulo interessantíssimo, quando o benfeitor Alexandre esclarece a André Luiz que 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta é uma cegueira lastimável a qual o obsidiado se entrega e que ganha mais significado na antecedência dos esclarecimentos da Ângela sobre a consciência. Então, nós podemos fazer, nós temos a liberdade de fazer, mas não porque não temos o conhecimento. Qualquer pessoa, basicamente falando, não precisa ser um pesquisador do espiritismo ou pertencente ao espiritismo, qualquer pessoa em situação comum, ela já tem conhecimento do que é o bem e do que é o mal. Então, nesse capítulo, o benfeitor Alexandre vai falando a André Luiz das pessoas que ali estavam como pacientes e que o processo obsessivo, que começou no campo mental, nas falências morais, ele vai desaguar no físico, porque o nosso campo físico é o mata-borrão. Nós temos infinitas oportunidades de resgatar o mal com o bem, com a chance de estarmos desenvolvendo o bem em todas as possibilidades. Mas quando não fazemos isso, ela atinge o nosso campo biológico. Então, nesse capítulo, ele fala de um senhor que ali estava com uma insuficiência cardíaca em conúbio com uma pré-tuberculose avançada. Então, a gente percebe que vai desaguar, como em Ruth Maria, nas problemáticas biológicas. E André Luiz faz a pergunta a Alexandre, ante todos esses distúrbios fisiológicos que eu estou tendo a oportunidade de observar, eu devo considerá-los, esses enfermos psíquicos, como doentes do corpo também? E o Alexandre responde, perfeitamente. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por este motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma realmente provocam ou determinam as moléstias do corpo. Já o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15 da primeira parte, vai falar do vampirismo espiritual. Não esqueçamos que Ruth Maria ficou sob a ação de Francis, um verdadeiro vampirismo espiritual, por mais de 30 anos. Então, André Luiz aqui nos explica que os parasitas, e lembremos que o bacilo de Koch, os vírus, as bactérias são parasitas, elas se instalam em outros campos para se multiplicarem. Podem acusar expressivas transformações em face do novo regime de existência e que se tornam
ameaçadores para o organismo da vítima, sugando-lhe a vitalidade e provocando-lhe lesões traumáticas, parciais ou totais, que levam, muitas vezes, à morte. Nós também não podemos esquecer do livro que a Ângela colocou, que é o Dias Gloriosos, que no seu capítulo 20 faz uma ampla explicação da parasitose espiritual, e que nós deveríamos ler, porque somos tão atentos aos cuidados preventivos da saúde física, mas espíritas que somos, sabemos que as doenças físicas desaguam do espírito. Então, se nós começarmos a ação preventiva no nosso campo moral, obviamente iremos adoecer muito menos, e é exatamente o que Joana de Ângeles aqui coloca, iniciando o capítulo falando da obsessão e que ela toma aspecto de verdadeira pandemia na atualidade, qual ocorreu em outras épocas da humanidade. A parasitose espiritual ou obsessão é mal terrível que aflige as criaturas, sobrecarregando-as de enfermidades de diagnose difícil e cura muito mais complexa. Quando a gente acha que somente o amor aproxima as criaturas, a ponto de nós usarmos o termo almas gêmeas, criando uma ideia de que nós somos metades que precisam se juntar para completar, nós podemos usar esse mesmo termo em relação ao ódio, à obsessão. Percebam que o enredamento que Francis foi explorando em direção à sua atual vítima, antiga algoz, que inclusive tirou-lhe a vida, e quando nós lemos o capítulo, nós vemos que ela o esfaqueou, então imaginamos o mar de sangue que cercou a vítima, que não é diferente do que ela estava sofrendo agora. Mas, ao contrário do que ele programava, de que iria se extasiar ante o resultado do seu empreendimento, ele se aproximou tanto, mas tanto dela, que passou a absorver-lhe a energia, a alimentar-se dessa energia, vampirizando-a, e acabou agasalhado no seu ventre, dependente verdadeiramente da sua energia, mas agora para dar-lhe uma nova oportunidade. E a gente porque eu refleti muito sobre isso. Que bênção ser mulher, não é? Porque nós temos um campo maravilhoso para oferecer, para agasalhar os nossos inimigos, e ao contrário da programação que eles têm para nós de nos destruir, nós os auxiliamos a construir um novo equipamento biológico, dando-lhes uma sagrada oportunidade que é a reencarnação, que está sendo muito desconsiderada no materialismo do mundo atual, em que todos estamos convocados a explorar o prazer, como se o prazer trouxesse a felicidade, e ao contrário, quando ele expande as malhas, as tessituras obsessivas, viciosas. E hoje fala-se tão claramente, tão facilmente do aborto, como se estivéssemos decidindo se vamos ou não vamos tomar um café da tarde ali na próxima padaria juntos, para debater um assunto banal. E aí, quando Manuel Filomeno de Miranda nos traz essa grandiosidade nesse capítulo, nós vamos então perceber quanto permanecemos com ciência, distantes do convite que Jesus nos fez de amarmos o nosso próximo.
como amamos a nós mesmos. Nós também deixamos aqui indicados para maiores esclarecimentos as lições 11, período de transe, e 15, intervenções espirituais do livro Vidas Vazias, também de Joana de Ângeles por Divaldo. Mas nós demos uma passadinha ou uma parada no parágrafo 12 dessa lição, quando o doutor Arnaldo, solicitando o apoio à oração de Manuel Filomeno de Miranda, aplica recursos magnéticos em Ruth Maria através de passes circulares e logo depois longitudinais. Então, às vezes, a gente valoriza o passe quando vamos a uma casa espírita e tem quase um bailado de gestos para o passe. Claro, são importantes, nós temos o excepcional livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, chamado Terapia pelos Passes, então não pode ser desconsiderado, e o outro dizendo passes, aprendendo com os espíritos. Mas como nós estamos aquém de dominar essas técnicas com a sabedoria e o conhecimento desses benfeitores espirituais. No entanto, nós trouxemos aqui para conhecimento algumas questões sobre as técnicas do passe elaboradas nesse excepcional livro, em que, inclusive, mais para o final, tem uma entrevista com Divaldo Pereira Franco, respondendo algumas questões sobre isso. O passe que, por excelência, é garantia, é a imposição de mãos. O próprio Jesus as fazia. Claro que o campo magnético de Jesus era imenso, as suas forças psíquicas infinitas. Mas vamos lá. Então, no capítulo 7 desse livro, Terapia pelos Passes, nós temos, a respeito das técnicas, algumas observações. Primeiro, os chakras superiores, quanto mais para o alto da cabeça, onde nós temos os chakras coronário, a pineal, mais vinculados ao mundo espiritual nós estamos. Então, quando nós fazemos a imposição de mãos e a sugestão efetiva, movimentada pela nossa boa vontade, mas não uma boa vontade momentânea, a boa vontade, a certeza de que todos nós estamos caminhando para melhor. E quando eu tenho essa certeza, eu me aplico a vencer, a domar as minhas más inclinações, um pouquinho por dia, conforme elas me desafiam, porque a gente quer fazer um trabalho completo num momento só e não dá. Então, quando nós impomos as mãos e lançamos uma sugestão benéfica, retirada da biblioteca das nossas vivências, nós por si já estamos oferecendo uma energia extremamente salutar. Mas como ele fala dos passes circulares ou longitudinais, muito bem utilizados pelo Dr. Lustosa, aqui nesse livro ele explica que eles saem a partir do coronário e vão em direção aos chakras inferiores num desprendimento, numa atitude dispersiva das energias deletérias ali concentradas. Nós temos isso, a nossa visão clara, no momento em que estamos aplicando o passe? Não temos. Mas quando o paciente se queixa de algum problema mais circunscrito, nós podemos aplicar esses passes? Sim, sem os bailados, mas de uma forma sutil, vinculada ao sentimento, porque é o amor que vai cobrir a multidão de pecados, não é o gesto, não é o mecanismo, é a alma, a vivência, a experiência. Então, nós temos essa
sequência de operações dispersivas que vai desembaraçando aquele paciente do mal que lhe importuna. Porém, não se esqueçam que naquele momento Ruth Maria estava desencarnando. Então, esses passes dispersivos foram de alta significação para auxiliá-la nesse desprendimento, já que, ao mesmo tempo que ela saía do corpo, Francis adentrava o campo biológico para deslindar, né? Desligar essas energias que entremeavam, atraindo um para o outro. E ela já estava ali com 2 espíritos, entre eles a sua mãe do passado, para realmente trazer-lhe recursos e conduzi-la com segurança para o que é imprescindível ao paciente que busca o passe, que é o empenho da sua mudança moral. Porque eu ir à casa espírita, receber a energia do passe, como eu recebo uma mesada, para ter dinheiro para gastar com qualquer coisa, não é um recurso de consciência. Novamente, que eu achei isso excepcional que a Ângela colocou, uma ciência que nós temos de que toda a energia que vem através do passe, ela é doada, ela não foi conquistada, ela é um acréscimo de misericórdia, que nós podemos administrar com o nosso senso moral, com a nossa inclinação a dominar as nossas más inclinações, ou simplesmente queimá-la poucos momentos depois de deixarmos a câmara de passe. Então, a gente precisa, com profundidade, compreender exatamente o que os benfeitores nos falam. No mesmo livro, Missionários da Luz, nós temos no capítulo 19, Passes, que se intitula Passes, Anacleto falando a André Luiz que toda a perturbação mental, todo desvio moral gera uma perturbação, é ascendente de graves processos patológicos. E ele faz uma afirmação que eu achei muito, ou achei excepcional. Ele diz assim: qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. E as perturbações orgânicas que originam-se dessa desarmonia chamam-se enfermidades. Nesse mesmo capítulo 19, sobre os passes, ele fala dos pacientes que ali se encontram, que recorreram aos passes, e ele cita um que pela 10ª vez ele tem uma grave recaída. E ao contrário do que nós imaginamos, o benfeitor Anacleto, que era o responsável pela atividade dos passes, e que ele fala, não é para qualquer um, é um trabalho muito específico, que precisa de muito esclarecimento, de muito estudo, de muito empenho moral. Claro que isso não vai impedir que a gente seja um aplicador de passes na nossa casa espírita, mas sem previsão de mudança, o que é que nós realmente estaremos fazendo lá, se não nos candidatando a um processo obsessivo, porque desperdiçamos o que já sabíamos, ou imaginamos, criamos, que não temos o conhecimento, que não temos a consciência. Então, ele é informado da chegada desse paciente e ele diz ao servidor da equipe que é a última vez, é a 10ª vez. Então, é a última vez que eles irão interceder com energias benfazejas para que ele aplique ou aplique-se a sua mudança, que a partir de então esse trabalho será suspenso em direção a esse paciente e ele sofrerá rigorosamente as consequências da sua escolha para que desperte. E não foi isso que aconteceu com Ruth Maria? Com absoluta certeza, foi isso. Porque ela já tinha tido oportunidades enquanto esteve no mundo espiritual, ela não ficou ao léu
não ficou abandonada, mas ela mesmo assim reencarnou sem nenhum tipo de mérito intercessivo que pudesse ser utilizado a favor dela mesma. E para encerrar, porque nós temos assim, ainda como disse a Ângela e a Vânia, nós temos muito, muito que falar sobre esse capítulo, e se aqui ficássemos, avançaríamos madrugada dentro. Mas retiramos desse capítulo passes do livro Missionários da Luz, para aqueles que quiserem ir direto, que o espírita, embora tenha outras reencarnações, ele tem pressa, né? E um pouco de preguiça para estudar atentamente, mas no parágrafo 37, Anacleto nos faz uma advertência que vocês perceberam que Ruth Maria demorou demais para lançar mão desse trabalho incansável dos benfeitores espirituais. Que a lição dela sirva para nós. Ele diz assim: há verdadeiras legiões de trabalhadores da nossa especialidade, amparando as criaturas, que por meio de elevadas aspirações procuram o caminho certo, nas instituições religiosas de todos os matizes. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto, por intermédio da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, a Ruth Maria, ela teve durante todo o longo período em que permaneceu abrigada na instituição, o devotamento daqueles trabalhadores, um devotamento tão exaustivo que chegou a gerar desânimo, porque nós queremos ver os resultados materializados. A gente ainda não compreende que esse campo da alma às vezes recebe sementes que não vão florescer ou frutificar imediatamente. E isso é um tipo de querer o retorno do bem que nós aplicamos. Então, quando a gente aplicar o bem desinteressadamente, sabendo que o retorno dele em cada criatura vai se dar no exato momento do seu despertamento, nós nos entregaremos a esse bem. E, por sua vez, toda criatura que receber qualquer gesto de bem procurará efetivamente lançar mão dele, para nunca fechar-se, para que esses trabalhadores, como disse Anacleto, tenham acesso livre à nossa alma. Gratidão, que Jesus nos abençoe. Obrigada, Eulália, querida, por esses aprofundamentos. E cada vez que nós ouvimos essas reflexões que são trazidas de estudos, né, mais aprofundados, nós vemos o quanto o convite que a doutrina espírita nos faz é de que nós nos aprofundemos, de que nós saiamos da superficialidade, porque na superfície nós vamos encontrar um entendimento, às vezes, muito pequeno diante da grandiosidade daquilo que está colocado em cada capítulo. Então, aqui nós agradecemos a companhia das amigas, da Vânia, da Eulália, por podermos trocar juntas essas reflexões hoje, aos amigos que estão aqui nos acompanhando, que seguem acompanhando os estudos, que nós vemos semanalmente o nome ali, uma alegria vê-los aqui, estar com vocês também, e que nós possamos lembrar sempre, né, do semeador divino que continua semeando nos nossos corações, né, que Jesus sempre está, a sua boa nova, o seu evangelho é essa sementeira constante, e que nós possamos estar cada vez mais com o terreno preparado para que possamos receber essas sementes. Então, um grande abraço a todos, uma excelente noite, e nos vemos na próxima semana,
para darmos seguimento ao estudo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.